A paz do Senhor, bom dia! Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã para a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa 10ª aula via web. E com muito carinho, a Igreja Batista Missionária preparou para você essa escola bíblica para que a palavra do Senhor chegue até a sua casa, até onde você está, para a glória de Deus. Então eu convido você a estar junto conosco nessa manhã. Sente-se, pegue sua Bíblia, seu celular, seu caderno, se você desejar anotar. E nós vamos juntos estudar a palavra de Deus, a palavra que traz vida aos nossos corações. Amém? Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa manhã. Lembrando que hoje é o dia que nós celebraremos a ceia do Senhor, será no culto da noite. Então não perca a live da noite, no culto será ao vivo e nós estaremos ceando para a glória de Deus. Prepare aí o seu pão, o seu suco de uva para juntos estarmos à noite, amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui mais um domingo para te louvar, para juntos aprendermos a tua palavra. Querido Senhor, eu te agradeço pela vida desse que está me escutando nesse momento, que está me vendo. Eu te louvo pela vida de cada um, Senhor. E eu peço ao Senhor que continue abençoando e cobrindo o teu povo com a tua poderosa mão e com o teu sangue precioso, Senhor. Muito obrigada pelo teu livramento, pelo teu amor e ajuda, meu Deus, todos os dias. Espírito Santo, nós te damos o primeiro lugar e nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Nessa manhã, nós vamos estudar um pouco sobre comprometimento com o reino de Deus. Comprometimento com o reino de Deus. Irmãos, esse é um tema muito importante. Talvez você diga, já conheço todas as linhas de pensamento sobre comprometimento. A palavra de Deus se renova. E por mais que a gente estude a palavra, sempre haverá algo novo que Deus tem para acrescentar aos nossos corações. Então, nessa manhã, nós vamos falar, vamos juntos estudar, vamos pensar, vamos meditar sobre o comprometimento no reino e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sermos comprometidos. Abra a sua Bíblia, amém? Que é o nosso texto básico em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. É o último capítulo de 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. É o penúltimo capítulo da carta. Eu falei último, mas é penúltimo. E o último versículo do capítulo. 1 Coríntios 15, versículo 58. Observe o que a Bíblia fala nesse texto. Você encontrou aí? Amém? Eu convido você a ler junto comigo. Amém? Vamos ler? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a Bíblia nos estimula a sermos firmes e constantes. Exatamente. A expressão firme e a expressão constante são sinônimos de comprometimento. Quando eu e você nos comprometemos com o reino, com Deus, com Ele próprio e com o seu reino, quando nós nos comprometemos, significa quando nós nos empenhamos para algo. Comprometer significa se empenhar. Comprometer significa obrigar-se a algo. Isso é comprometimento. E o que é mais lindo é que no reino de Deus, o compromisso, ele não é contratado. Eu não sou pago para me comprometer com o reino. No reino de Deus, o compromisso é voluntário. É parte de um coração voluntário para Deus. Quando eu, através do meu coração, me disponho a ter um compromisso com Deus, eu estarei cumprindo o que 1 Coríntios está dizendo, sendo firme e constante. A Bíblia nos adverte a isso. O compromisso, ele está ligado à aliança, está aliançado. Sabe o que é estar aliançado? Aqui na minha mão eu tenho uma aliança de casada, olha, aqui, tá vendo? Essa aliança simboliza
não só uma união entre duas pessoas, mas essa aliança simboliza a união de propósitos, a união de projetos, a união de sonhos, a união de esforços. Comprometimento é uma aliança que simboliza, além de me unir a alguém, a minha aliança de propósitos com esse alguém. Então, comprometimento com o reino é você aliançar os seus propósitos aos propósitos do reino. É você colocar os seus projetos no reino. Já pensou nisso? Muitas vezes nós temos muitos projetos pessoais e isso não tem problema nenhum e nós temos que tê-los. Mas em alguns desses seus projetos, o reino está envolvido? Você já se lembrou que você precisa também ter projetos de compromisso com o reino de Deus? Muitas vezes nós perdemos anos da nossa vida porque esquecemos do reino. Então, o grande desafio é para que nós não esqueçamos que somos parte de um reino. E esse é o reino de Deus. E Deus espera que eu e você sejamos comprometidos. Veja o que diz a palavra em Mateus. O compromisso está muito ligado ao amor. Mateus, capítulo 22. Vamos ver isso? Mateus, capítulo 22. Glória a Deus. Versículo 37. Veja o que está aqui. Mateus 22, versículo 37. O próprio Senhor diz isso. A aliança, ela está intimamente ligada ao amor que eu tenho por aquela pessoa que eu estou me aliançando. Veja isso. Mateus 22, 37. O que diz aí na sua Bíblia? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Queridos, é impossível eu me aliançar com Deus se eu não amá-lo. É impossível eu me aliançar com o reino de Deus se eu não amar a Deus. Então a primeira coisa que eu preciso ter em mim para que eu seja comprometido com o reino é o amor. Preciso amar a Deus. Preciso amar a Deus e não amar de qualquer forma, mas a Bíblia está dizendo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, ou seja, amar de forma sem obscuridade, amar de forma clara, amar com pureza, amar de verdade, amar de coração. Entende o que é isso? Ou seja, não existe nuvem, não está nebuloso. É claro o amor que eu tenho por Deus. E por causa deste amor, então eu parto para atitudes de comprometimento com o reino de Deus. Entende isso? Nós vamos estudar aqui apenas três atitudes. Você pode anotar aí no seu caderno. 3 atitudes que evidenciam o seu comprometimento com o reino de Deus. O que seriam atitudes que vão evidenciar coisas que eu faço, atitudes que eu tenho, que vão mostrar que eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Amém? Então nós vamos estudar 3 atitudes. A primeira atitude, anota aí. Amém? Anota aí. Primeira atitude, foco em fazer a vontade de Deus. Repita comigo, foco em fazer a vontade de Deus. Eu preciso ter um foco. O meu alvo, a minha meta tem que ser fazer a vontade de Deus. Você já pensou que nós precisamos viver com metas? Ninguém vive sem objetivos. E o reino é a mesma coisa. Eu preciso ter um foco, preciso ter uma meta. Veja isso na Bíblia, está lá em 2 Timóteo. Vamos lá ver? 2 Timóteo, capítulo 2. Então nós estamos vendo atitudes que evidenciam o nosso comprometimento com o reino de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Preste bem atenção na leitura desse texto. Nós vamos descobrir coisas raras aqui, pérolas nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Você já achou aí? Amém? Você pode acompanhar a leitura. Observe atentamente a leitura. Diz assim a palavra. 2 Timóteo 2, de 1 a 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te
na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Vamos aprender um pouco aqui, vamos parar para pensar nesse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia está dizendo, através de Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, olha aí, Timóteo, seguinte, tudo que você aprendeu, segura o que você aprendeu e confia a pessoas fiéis e idôneas. Fiel significa gente que não muda. Fiel é aquele que é o mesmo. Ele não muda. Ele é fiel. Então a Bíblia está dizendo, olha, Timóteo, você precisa compartilhar isso. Ou seja, ter junto de você, preparar pessoas que sejam fiéis. Pessoas que não mudem, que não sejam inconstantes. Lembra do versículo que a gente leu? Fiel é constância. Pessoas constantes e pessoas idôneas. Você sabe o que é idôneo? É capaz para transmitir o que aprendeu. Então é alguém que é treinado e é capaz de treinar outro. É idôneo. Ele tem capacidade. Ele é competente para fazer aquilo. Então a Bíblia está dizendo, Timóteo, você precisa encontrar essas pessoas que sejam fiéis, ou seja, que sejam constantes e que sejam idôneas, que sejam capazes de aprender e de transmitir para outros, formar outros. Porque o compromisso com o reino nos faz não só ter para nós, mas formar outros, formar soldados. E a Bíblia nos compara nesse texto a soldados. Você já imaginou isso no padrão? É claro que existem as exceções, mas no padrão, uma figura mais disciplinada do que um soldado? O soldado, ele tem que cumprir regras. A Bíblia nos compara a um soldado. E ela diz, você precisa ser um bom soldado. Um bom soldado. O soldado fala de disciplina, de compromisso, de abnegação. Amados, como que eu serei comprometido com o reino se eu não for um soldado? Se eu não tiver disciplina, se eu não tiver compromisso e se eu não tiver abnegação? Sabe que abnegar é deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E, irmãos, só pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que ser bons no que a gente está fazendo. Ou seja, no foco, no comprometimento. Eu preciso ser bom para eu focar em fazer a vontade de Deus. Eu tenho que ser um bom soldado. A Bíblia fala isso. Ela não diz, seja um soldado. Ela diz, seja um bom soldado. E o soldado fala de treinamento. Um treinamento rígido. Está preparado para ser treinado? Para ter foco na vontade de Deus? Deus nos treina. Deus nos testa. Deus nos coloca em prova para verificar à medida que nós já avançamos no treinamento que Ele destinou para nós. Entende isso? Queridos, nós somos soldados e soldados fala daquele que está em constante preparação. O soldado ainda não está pronto. Quando ele ficar pronto, ele não é mais soldado. Ele passa de nível, não é assim? Enquanto ele é soldado, ele está em preparação. Então nós precisamos entender que nós não podemos desviar o foco de fazer a vontade de Deus. Não é fazer a vontade sua, a vontade da sua carne ou a vontade dos homens, mas é a vontade de Deus. E a vontade de Deus passa por estar junto, por estar firme e comprometido. Vejam o que a Bíblia diz. Às vezes nós queremos ficar só na primeira fase do que a Bíblia diz e não queremos avançar. Mas para que você tenha foco em fazer a vontade de Deus e não a sua, você precisa passar de fase. Olha isso aqui, Mateus capítulo 11. Veja o que a Bíblia diz aqui. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Muito conhecido esse texto. Vamos extrair daqui o que eu quero dizer para você. Nós precisamos avançar. Ter o foco em fazer a vontade de Deus é subir de nível.
é crescer, é estar preparado, é ser um bom soldado. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus 11, versículos 28 e 29. Você achou? Amém? Amém? Então vamos lá? O que diz aí? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ocorre é que muitas vezes nós não estamos querendo passar de fase. A primeira fase, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente se converte, nós já passamos da primeira fase. E a primeira fase é, vinde a mim. Né? Jesus fala, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, está oprimido e eu vou te aliviar. Ah, que maravilha. Então eu não preciso mais nada, só preciso ir a Jesus e ele vai me aliviar meu fardo e aí eu não preciso mais nada, tá tudo certo agora, tá de boa, não preciso mais de nada. Só que continua, vai para o versículo seguinte, Jesus fala, aprendei. Então nós temos que passar para a fase do aprendizado e a fase do aprendizado é aprender a ter foco em fazer a vontade de Deus. Enquanto eu não ando com o foco certo de cumprir a vontade de Deus, eu ainda não estou pronto. Eu preciso ter esse foco. Muitas vezes nós perdemos o foco, perdemos o rumo e viramos pessoas inconstantes. Tem pessoas que ora buscam a Deus, ora não buscam. Ora tá feliz, ora tá triste. Ora tá de bem, ora tá de mal. Irmãos, nós temos que ter foco. Foco. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então ela não é nunca para que eu desista, ou para que eu saia daquele objetivo de Deus para mim, ou para que eu me rebele. Mas a vontade de Deus, ela será sempre boa, perfeita e agradável. É por isso que eu preciso ter um foco dela. Hoje em dia, as pessoas perderam o foco. Tudo que acontece, as pessoas param de servir a Deus. Ah, eu não vou mais lá não. Lá tá muito ruim. Ah, eu não vou lá não. O pastor fica falando aquelas coisas, eu não tô afim de escutar isso. E a gente perde o foco de cumprir a vontade de Deus. Você já perguntou ao Senhor qual é a vontade de Deus para a sua vida? Preocupe-se com isso. Muitas vezes nós estamos focados na nossa própria vontade. E a Bíblia diz que eu preciso focar na vontade de Deus. Se eu não fizer isso, eu perderei o melhor de servir a Deus. Para eu ter uma atitude de comprometimento, eu não posso perder o alvo. Não deixe que as coisas externas tirem você do foco. Entende? Muitas vezes, distrações externas, setas, pessoas que não estão na mesma direção que você, querem roubar o seu foco de fazer a vontade de Deus. E aí eu e você, se não vigiarmos, vamos desobedecer. E a desobediência faz você voltar na fase. É como um jogo, sabe? O jogo não tem fase 1, fase 2, fase 3, o pessoal que gosta de PlayStation, né? Pois é. Então, tem fases. Enquanto maior a fase, maior a dificuldade. Mas não dá para eu nunca ter feito a fase 1 e passar para a fase 3. Vou ter muita dificuldade, não vou conseguir, raramente conseguirei. Então eu não posso pular etapas. Quando eu desobedeço, eu posso estar já na fase 3, mas eu desobedeci, voltei para a fase 1. Já estou aqui de volta, ó. E você vai ter que conquistar tudo novamente. Quando eu perco o foco, eu perco o estágio onde eu já estou. Eu retroajo, eu volto. E Deus não quer isso para nós. A Bíblia diz que a gente precisa correr para o alvo. Nós temos que avançar e não retroceder. A falta de foco para fazer a vontade de Deus nos faz retroceder. Você já parou para pensar que todas as vezes que você desobedeceu a Deus, parece que a sua vida está todo zero de novo? Quando você se arrepende, começa tudo de novo. São as mesmas coisas. Você vai passar situações para você passar por todos os níveis novamente. Porque nós não podemos perder o foco. Se a gente perder o foco da vontade de Deus, a gente perde o melhor de Deus para nós. Olha o que diz em Lucas 14. Vamos ver lá? Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículos 26 e 27. Lucas 14, versículos 26 e 27. Veja isso que a Bíblia está dizendo. Aqui está falando de foco, de rendição,
de fazer a vontade de Deus. Olha o que diz aqui, Lucas 14, 26, 27. Você quer ler comigo? Vamos ler? O que diz aí? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se eu perder o foco da vontade de Deus e desobedecer, eu não posso ser o discípulo de Cristo. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você sabe o que é levar a cruz? Matar o seu próprio eu. Cruz simboliza a morte. Naquele contexto que Jesus vivia, cruz era sentença de morte. Então Jesus está falando, se você quer me seguir, você tem que levar a sua cruz. O que é isso? Levar a sua sentença de morte. Irmã, Jesus está falando que eu tenho que morrer? O seu eu. O nosso eu. O nosso velho homem. Então ele está dizendo, você quer vir após mim? Você vai ter que matar essa natureza difícil que você tem. Vai ter que matar, todo dia. Você vai carregar. Por isso que é carregar. Você não lança a cruz, você carrega. Porque todo dia nós estamos subindo para uma nova fase. Mas isso quando eu tenho foco em fazer a vontade de Deus. Então, querido, a primeira coisa é o seu foco. Você está decidido? Algumas pessoas perderam foco nesses últimos anos. Eu costumo comentar bastante na escola bíblica como é diferente o povo de Deus de 30 anos e o povo de Deus hoje. Infelizmente, existe uma maioria que não tem foco, está completamente descomprometida com a vontade de Deus. E, como eu já disse aqui em algumas aulas, estão procurando as mãos de Deus e não a vontade de Deus. Querem os feitos de Deus e não a vontade de Deus para suas próprias vidas. Nós não podemos ser assim. Os comprometidos focam em fazer a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Amém? Eu quero, Senhor, ter o foco para fazer a tua vontade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, tenha foco, irmão. Glória a Deus. Aleluia. É isso, nós precisamos ter foco. E essa foi a primeira atitude que evidencia o seu comprometimento. A segunda atitude que evidencia o seu comprometimento, anote aí, é o zelo pela obra de Deus. Vamos dizer isso? Zelo pela obra de Deus. O que aconteceu com o zelo do povo, irmãos? Eu fico me perguntando às vezes. O que aconteceu com o zelo das pessoas? Vamos estudar o que é zelo? Zelo é um grande cuidado. Anota? Zelo é um grande cuidado. Zelo também é uma forte disposição. Forte disposição. Eu preciso ter zelo. E a Bíblia me adverte a isso. Eu preciso ter um grande cuidado pela obra de Deus. E uma forte disposição em participar da obra de Deus. Você deseja isso para a sua vida? Amém? Em nome de Jesus. Veja o que a Bíblia diz, isso é muito sério. Jeremias, capítulo 48. Antigo Testamento. Depois de Provérbios, Isaías, e aí vem Jeremias. Jeremias, capítulo 48. Vamos ver? Jeremias, capítulo 48. Pega aí a sua Bíblia, seu celular, ou então leia aqui na telinha que a Naná coloca, né, Naná? Você é uma bênção, Nayala. Nós chamamos, viu? Glória a Deus pela sua vida. Olha aqui, ó. Jeremias 48, versículo 10. Vamos lá? Jeremias 48, versículo 10. Veja o que a Bíblia diz. Eu vou ler aqui na minha versão Almeida, revista e corrigida. E depois eu vou ler em 3 outras versões, para que você entenda o que o profeta quer dizer aqui. Jeremias 48, verso 10. Vamos ler juntos, queridos? O que diz na sua Bíblia? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Até aí, só até aí. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Agora veja na versão, que eu vou botar aqui no meu caderno, na versão do Novo Testamento Internacional, da Nova Versão Internacional. Diz assim: maldito aquele que fizer o serviço de Deus com negligência. Na versão revista do Almeida, revista e atualizada, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente.
E na nova versão do Novo Testamento e na linguagem de hoje, diz assim, ó: maldito aquele que for relaxado no serviço de Deus. Meu Deus. Você precisa explicar para você o que é ser relaxado? Eu vou só dar uma palhinha aqui, porque todo mundo sabe, né? Mas é só para ter um conceito, para ficar bem associado assim na nossa mente. Relaxado é não ter cuidado. Se zelo é ter grande cuidado, o relaxamento é ter nenhum cuidado. Isso é muito grave. E há pessoas que fazem a obra de Deus dessa forma, sem cuidado, sem entender o tamanho do Deus para quem está fazendo. E nós temos que ter muito cuidado para que nós não caiamos no pecado da falta de cuidado, do desleixo, do relaxamento. Nós precisamos ter zelo pela obra de Deus, zelo pelo culto. Irmãos, a coisa que nós mais vemos hoje em dia na igreja moderna é a falta de reverência das pessoas. As pessoas não têm zelo pelo culto. As pessoas levantam, andam pelo meio do santuário, muitas vezes na hora do louvor, na hora da palavra, como se fosse um shopping. A pessoa levanta, beija, grita, dá uhul no meio da igreja na hora da mensagem, como se elas estivessem assistindo um filme numa sessão de cinema. E nós temos que entender que nós precisamos, na obra de Deus, ter zelo no culto, reverência, atenção para o horário. Existe um horário de culto. Querido, lá está o Senhor aguardando você e eu. Vá correndo para o culto do Senhor. Amém? Chegue lá, vá com o coração cheio de expectativa. O que move você para o culto? O que move você? Se não adorar ao Senhor, nós precisamos ter reverência e zelo pela obra de Deus, tendo reverência no culto ao Senhor. Precisamos entender que o culto é um momento separado para adorar ao Senhor. Muitas vezes nós desconsideramos isso. Às vezes nem íamos no culto. E agora nós estamos aí há quase 3 meses impossibilitados de estar no culto. E eu fico pensando, meu Deus, será que precisou isso para que a gente entenda o valor da obra? O valor de estar na presença de Deus e de estar no culto? Não perca 1 minuto do seu tempo. Corra para a casa de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós precisamos entender que o zelo pela obra passa pela reverência no culto. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Não fica... muitas vezes nós somos tentados a achar que ir à igreja é ir a um encontro social. Queridos, não é. Isso não está na prioridade 0, nem a 01, nem na 02. Isso deve estar lá na 20ª. A prioridade 00 é adorar ao Senhor. E eu preciso ficar nessa prioridade enquanto estiver no culto. Quando o culto acabar, eu vou partir para as outras prioridades. A prioridade de estar junto, a prioridade de conversas, isso são outras prioridades. Mas a prioridade inicial, a 00, ela está na frente de todas, é de adorar ao Senhor. Zelo pela obra passa por manter as pessoas e não afastá-las. Há pessoas que, infelizmente, se aproximam de outras para afastar as pessoas, para mostrar os defeitos da igreja local. Quanta gente faz isso? Você conhece alguém assim? Jesus amado, eu conheço, irmão, gente que se aproxima de nós para falar, aqui não é assim, aqui parece que é bom, mas não é não. Depois você vai ver. Fica mais um mês aí para você ver como é que é. E ao invés de atrair pessoas, afasta pessoas. Jesus falou, olha só, nós precisamos ganhar almas. Salomão falou assim, aquele que ganha almas, sábio é. Então a sabedoria não está em afastar, está em aproximar. Então nós precisamos ter zelo pela obra para manter as pessoas, mantê-las, abençoá-las. Não deixar que as pessoas se aproximem de nós para nos dividir o nosso sentimento. Porque dependendo do que é dito, nós ficamos divididos. Mas não, e afaste-se disso. E procure ficar junto
Procure aproximar-se, aproxime-se e aproxime pessoas e não afaste. Isso é o zelo pela obra, guardar a obra, guardar a igreja local, porque nós somos a igreja, nós vimos isso domingo passado. Então nós temos que preservar a nossa igreja local. O zelo pela obra passa pela comunhão com o irmão. Eu preciso ter comunhão. Comunhão. Quando eu tenho comunhão, vou dizer a você o que é comunhão. Comunhão não é só dizer, oi irmão, eu te amo com o amor do Senhor, glória a Deus. Legal, né? Ótimo. Mas não é só isso que é comunhão. Comunhão é participar. Sabe que o sinônimo de comunhão é participação. É estar junto, é observar, é perguntar, é se aproximar, é dizer, irmão, precisa de mim para alguma coisa? Posso orar por você? Querido, essa semana eu estarei orando por ti. Entende isso? É zelo pela obra, para que mantenha todas as ovelhas juntas. Você tem esse zelo no seu coração. Amém? Nós não podemos aceitar fazer diferente, fazer a obra de Deus de forma descompromissada. As pessoas não querem compromisso, elas querem sentar num culto, num ar-condicionado, com uma boa música, uma palestra importante, interessante, e querem sair e passarem de segunda a sábado como se Deus não existisse. Tem muita gente assim, irmãos, crentes assim, e nós precisamos ser diferentes. Você pode dizer amém? Nós temos que estar juntos. Você está aí na sua casa na segunda, na terça, mas você está ligado à igreja, à obra, ao reino. Você tem zelo pela obra, você se preocupa pela obra de Deus. Amém? Nós precisamos desenvolver isso em nós. Uma outra coisa do zelo pela obra de Deus é o sustento da obra. Nós temos que imaginar que nós somos parte do sustento da obra. E aí agora eu estou falando da área financeira mesmo. Nós somos parte do sustento. Há pessoas que vivem alienadas das suas igrejas locais e se faltar qualquer coisa, elas são as primeiras a dizer está faltando, mas elas nunca serão nem as últimas a contribuírem para que aquilo não falte. Então nós temos que vigiar, porque precisamos estar juntos, temos que ter zelo pela obra. Diga comigo, eu preciso ter mais zelo. Amém? Eu preciso ter mais zelo. Então cuidado para você não se desviar do objetivo da obra, do zelo da obra. Eu queria ler com você esse versículo que é fantástico. São 2 versículos, é Lucas capítulo 9. Vamos ver isso? Amém? Zelo pela obra de Deus. Lucas capítulo 9. Glória a Deus. Versículos 61 e 62. Grande esse capítulo, né? Lucas 9, versículos 61 e 62. Tô chegando já quase no final. Só falta mais um tópico. Vamos terminar esse. Zelo pela obra de Deus. Então, vamos lá, olha. Lucas 9, versículos 61 e 62. Você achou aí? Amém. Vamos ler o que diz? Diz assim: disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que é lançar mão do arado? É perder o zelo e o cuidado para que a plantação saia em linha reta. Naquela época que Jesus disse isso, não existia trator, né? Hoje em dia, a terra é arada com trator, com máquinas, equipamentos, etc. Naquela época, não. Naquela época eram animais conduzidos por pessoas que faziam o arado da terra. E essas pessoas, quando elas pegavam para fazer o arado, elas tinham que estar extremamente cuidadosas para que os animais, sejam os jumentos, as vacas, os bois, não desviassem da linha reta, para que a plantação não ficasse tudo assim, ó. Né? Hora tá para cá, hora tá para cá, não. A plantação tinha que seguir em linha reta, então elas tinham que ter um zelo muito grande para manter aquilo no trilho, na reta. É exatamente assim que Jesus comparou. Ele diz, olha, se você tá lá com a mão no arado e você lança a mão do arado e olha para trás, ou seja, se você perde o zelo, o cuidado por manter aquilo em linha reta, você não é digno. A Bíblia está dizendo aqui, o que acontece com esse? A Bíblia diz que ele não está apto, ele não está preparado, falta nele o zelo, falta o cuidado, entende isso? Então nós precisamos ser como esse lavrador, que está atento, que está zeloso pela obra. Então zele pela sua igreja, zele pelo seu irmão. Não deixa o diabo colocar na sua cabeça ou no seu coração nenhum sentimento de restrição em relação a irmão nenhum.
mas ame incondicionalmente. Ame seus pastores, ame seus líderes, ame sua igreja, ame a sua comunidade, ame o Recreio, ame o Engenho Novo. Amém, irmãos? Nós nos amamos. Temos que nos amar, porque o reino é isso, irmãos. Nós temos que estar juntos, comprometidos. E o comprometimento é o zelo pela obra de Deus. Guarde a obra, veja os detalhes da obra. Chegou na igreja, a igreja está com o papel no chão, vai lá e pega, irmão. Não fica dizendo assim, o zelador não fez. Não, somos nós. Precisamos ter zelo pela obra. Zelo, cuidado para que as coisas externas não desviem você do cuidado pela obra de Deus. Eu fico... teve uma época que eu preguei na igreja, algumas pessoas vieram falar comigo, outras me olharam, nunca se aproximaram depois que eu preguei essa mensagem, porque eu falei da vergonha que é muitas vezes a nossa falta de zelo. Nós somos capazes de entrar num culto e ao invés de comer a mensagem que está sendo pregada, nós ficamos mandando mensagens no WhatsApp na hora do culto. E isso é uma vergonha para nós. E muitas vezes eu me sinto constrangida de ver uma cena assim e de ir lá falar com o irmão, porque o irmão nunca mais vai me olhar. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê uma consciência do que é zelo. Irmãos, você se lembra de Jesus? A Bíblia diz que Jesus entrou no templo. Meu amigo, quando ele viu aquele pessoal vendendo tudo que era coisa, tendo lucro no templo, e a última coisa que eles foram fazer no templo foi adorar a Deus, porque a primeira era vender, era ter negócios, comercializar, trocar relações, falar com as pessoas, se relacionar, cultuar, não estava nem no 20º lugar. Então, muitas vezes nós fazemos o que Jesus viu lá naquele templo. Quando ele chegou lá, sabe que ele falou assim, irmãos queridos, não façamos isso. Precisamos dar prioridade. Foi isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele saiu quebrando tudo, irmão. Imagina, Jesus é a figura do amor. Para Jesus quebrar aquilo tudo, alguma coisa moveu Jesus de uma forma muito poderosa. Sabe qual foi o nome? Não foi ira, não. Foi zelo. Amém? O zelo precisa nos consumir. A Bíblia diz, o zelo da tua casa me devorou. Queridos, nós precisamos desse sentimento. Porque a gente só defende a obra, só faz a obra, só se engaja na obra se a gente tiver zelo. Senão a gente deixa pra lá, não me aborrecer não. Não quero me estressar com a igreja, tá dando problema? Vou mudar de igreja. Tá errado. Zelo pela obra é poder participar da solução do problema. Lembra que eu falei isso domingo? Então nós temos que ter zelo, participar da solução. Zelo pela igreja local. Olha o que diz a Bíblia no Salmos 84. Olha aí. Que coisa linda, irmãos. Esse é um dos salmos lindos, de todos que são lindos, né? Salmos 84. Você quer ver comigo? Vamos lá? Versículo 1? Não é o primeiro não, é o 10. Falei errado. Salmos 84, versículo 10. Eu quero que você leia comigo. Pode ler alto para eu escutar? Vamos ler junto? Bem forte. 1, 2, 3. Vamos lá? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Que amor é esse? Pela casa do Senhor, pela igreja local, entende isso? É o amor, é estar junto. Ele diz que vale mais um dia nos átrios. Vamos dar uma explicação aqui? Você já deve saber, mas eu quero reciclar aqui também para quem não sabe. Nessa época aqui, está falando do templo. O templo tinha os átrios, na verdade aqui não é nem templo ainda, aqui ele está falando ainda de como era na época da tenda da congregação, que existia o átrio é o pátio, é o lado externo da igreja, é o pátio, é aquela parte de fora, assim, a calçada, né? Aquele pedacinho ali de fora que não está dentro do santuário. Então existia o átrio, existia o santo lugar e o santíssimo lugar, nós já estudamos isso, né? Na escola bíblica presencial, né? Então estudamos esses 3 lugares. E Davi, ele diz aqui, eu preferia, olha só, eu realmente preferia, na verdade não é Davi, são os filhos de Corá. Eles dizem assim, nós preferiríamos estar nos átrios do que em qualquer parte. Ou seja, mesmo que eu não pudesse entrar no santo, eu não posso entrar no santuário e nem poderia entrar no santíssimo. Porque eram os lugares dos sacerdotes. Ele diz, eu me contento ficar no átrio, eu me contento ficar no pátio.
um dia do que 1000 em outro lugar. E se amor é zelo pela obra. Zelo, amor, apego à obra de Deus. Nós somos crentes, irmão. Você pode dizer aleluia, amém. Somos crentes. Somos crentes mesmo. Jesus falou para Tomé, Tomé, seja crente. Nós temos que ser crentes, amém? Ou seja, amor, ardor, zelo pela obra de Deus. Vamos pedir a Deus isso, amém? Diga assim comigo, Senhor, me enche de zelo pela tua obra. Amém? Que o Senhor nos ajude. Então, a primeira atitude que demonstra o nosso comprometimento é foco em fazer a vontade de Deus. A segunda atitude é zelo pela obra de Deus. E a terceira e última atitude é a prática das disciplinas espirituais. Prática das disciplinas espirituais. Para encerrar, veja isso. Eu nunca desenvolverei compromisso com o reino se eu não praticar as disciplinas espirituais. Irmã, o que são as disciplinas espirituais? São 3. Oração, palavra e jejum. Jejum? Isso existe ainda? Como a gente não ouve mais falar em jejum na igreja moderna, irmãos. Então, eu preciso fazer a prática das disciplinas espirituais. E agora eu estou falando para mim e para você, individualmente. Como anda a prática das disciplinas espirituais na sua vida? A prática da oração, a prática da leitura da palavra e a prática do jejum. Se nós não desenvolvermos essas 3 coisas na nossa vida, nós nunca saberemos o que é compromisso com o reino. Olha só, oração, Mateus 6,6. Vamos lá? Nós já estamos quase acabando. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6,6. Vamos lá? Vamos lá, rapidinho, irmãos, rapidinho, corre aí. Mateus capítulo 6, versículo 6. A prática das disciplinas espirituais. Vamos falar primeiro sobre a prática da oração. O que diz na sua Bíblia aí, Mateus 6,6? Olha o que Jesus falou. Vamos descobrir o segredo desse versículo. Vamos juntos? O que diz aí? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Veja o que a Bíblia está dizendo. Entra no teu aposento e ora. E a Bíblia diz que se eu praticar a oração, eu terei uma recompensa. Ué, então quem ora tem recompensa? Jesus falou. Quer experimentar? Ora. Quando eu e você desenvolvemos a prática da oração, meu irmão, eu e você nunca mais seremos os mesmos. Aleluia! A oração transforma. A oração muda. Sabe por quê? Porque quando você ora, você vê Deus agindo. Aleluia! Deus age. Deus mostra para você que Ele estava ouvindo a tua oração. Que lindo! Aleluia! Então, precisamos orar. A prática da palavra, leitura da palavra. Veja o que diz a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Você já achou? Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler? O que diz aí na sua Bíblia, querido? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Obreiro idôneo. Lembra que eu li lá no início? Idôneo é o quê? Capaz, competente. A Bíblia está dizendo, procura conhecer a Bíblia e seja competente para isso, para você poder ensinar. Seja aprovado, seja idôneo, seja capaz. Só depende de mim e de você, queridos. A Bíblia está aqui, foi deixada por Deus. Quanto tempo na minha semana eu tenho dedicado à leitura dessa escritura? Se pergunte aí. Você tem praticado a disciplina da leitura da palavra? A palavra liberta. Quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos mergulhados na palavra, estudando, preparando o que for com a palavra, a primeira pessoa que é liberta é quem está fazendo. Depois Deus liberta outras pessoas através de você. Por causa da palavra. Amém? Então é a palavra, é a disciplina espiritual
da leitura da palavra. E a terceira disciplina, a disciplina do jejum. E aí, irmã, existe jejum hoje ainda? Jejum é coisa do Antigo Testamento. Já escutou isso? Irmãos, quem fala isso é quem tá em preguiça de jejuar. Fala sério. É ou não é? Tem gente que não consegue. Fica ali pensando naquele bolo de chocolate. Já pensou? Ai, não vejo a hora de dar a hora para eu comer uma fatia do bolo. Queridos, prática do jejum. Sabe o que é jejum? Abnegação. É você dizer, Deus, eu vou separar esse momento aqui para eu me consagrar ao Senhor. Eu vou vencer o meu desejo de comer nessa hora, para que eu possa me dedicar à oração e à prática da palavra. Essas disciplinas, elas andam conjugadas. Veja o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Abre rapidinho aí. Vamos ser formados aqui em achar versículo rápido, hein, irmão? Mateus, capítulo 6, versículos 17 e 18. Se você não tem muita facilidade de achar, não tem problema. Acompanha aqui, ó, na telinha que a Naná coloca pra gente, tá? Mateus, capítulo 6, versículos 17 e 18. Você achou aí? Mateus, não achei. Eu vou achar agora, já achei. 17 e 18. Tá aí já? Então vamos ler? O que que diz? Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto vai fazer o quê, irmão? Te recompensará. Opa! Então eu descubro que há uma recompensa para quem ora e há uma recompensa para quem jejua. O jejum é para que a gente vença e domine a nossa carne. Quando você jejua, você enfraquece a sua carne e fortalece o seu espírito. Vou repetir isso. Quando você jejua por um propósito espiritual, você enfraquece a sua carne e fortalece o seu espírito. Então, grande desafio. Para que eu seja comprometido com o reino, eu não posso abandonar as disciplinas espirituais. Irmãos, não dá para fazer a obra de Deus com intelecto. Ah, eu tenho faculdade, mestrado, pós-graduado, doutorado, pós-doutorado e agora eu estou preparado para fazer a obra. Engana-se. A preparação para fazer a obra. É importante todos esses estudos? Claro que é. Jamais eu vou dizer que não é, porque são muito importantes. Estudar é muito importante, eu estimulo você a isso. Mas isso não é tudo para o reino. No reino de Deus, eu preciso ser comprometido na prática das disciplinas espirituais, para que eu veja a obra de Deus em mim e depois através de mim. Amém? Então Deus quer que nós sejamos comprometidos. Pergunta para a pessoa que está aí perto de você, está preparado para ser comprometido, irmão? Amém? Primeira coisa que você precisa ter, primeira atitude para ser comprometido, foco em fazer a vontade de Deus. Segunda coisa, zelo pela obra de Deus. Terceira coisa, prática das disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra e jejum. Muda a sua vida. Essa postura muda a sua vida. Você não será o mesmo. Amém? Então eu quero incentivar você. Nós, amados, em breve estaremos juntos presencialmente. Não volte da mesma forma que você estava em março. A partir de março a gente começou a não se reunir mais. Volte, faça um propósito firme de comprometimento para que você volte diferente. Em nome de Jesus. Eu estou profetizando, em nome de Jesus, que a nossa igreja, os nossos irmãos retornarão muito mais comprometidos do que estavam antes da pandemia, em nome de Jesus. Você acredita nisso, em nome de Jesus? Você concorda com isso? Então declare comigo, nós profetizamos, diga isso, nós profetizamos sobre os nossos irmãos mais comprometimento, em nome de Jesus, amém? Precisamos disso. E eu quero deixar para fechar, no último versículo que você não precisa abrir, vai aparecer para você aqui, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Ou seja, eu vou fazer você ter um prêmio de vitória sobre a morte, que é a coroa da vida. A coroa simboliza um prêmio. A coroa simboliza a vitória da vida sobre a morte. E o Senhor está dizendo, seja comprometido, seja fiel a Deus e ao seu reino. E você receberá a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém?
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha a sua vida da presença dele, que o Senhor nos ajude a sermos servos e servas comprometidos com Deus, buscando a presença de Deus, trabalhando no reino, sendo diferente, sendo comprometido e vendo os resultados de Deus nas nossas mãos. E a Bíblia vai se cumprir. E a Bíblia diz, quando eu ando comprometido, aquele que anda chorando, gemendo, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo nas suas mãos o resultado do seu comprometimento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.